Tu já parou pra pensar como o Papai Noel virou essa figura que todo mundo conhece? Um velho gordo de vermelho que entra pela chaminé e deixa presentes? Parece tão natural, né? Só que essa história toda não tem nada de natural. Papai Noel que a gente conhece não veio de uma tradição milenar. Ele foi literalmente inventado. E inventado por ricos de Nova York no século XIX. Sabe por quê? Pra tirar as festas de Natal das ruas e colocar dentro das casas. Mas como um santo católico do século IV virou um elfo mágico que voa em trenó? Quem decidiu que ele ia morar no Polo Norte? E por que diabos ele entra pela chaminé em vez de bater na porta? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Para entender como o Papai Noel foi criado, a gente precisa voltar lá pro começo. E o começo mesmo é no século IV, na atual Turquia. Lá viveu um cara chamado Nicolau, bispo de Mira. Esse Nicolau existiu de verdade. Ele não foi mártir, mas ficou conhecido como confessor, que era um tipo de santo venerado pela generosidade que ele teve durante a sua vida. Olha só, a história mais famosa dele era que existiam 3 irmãs que iam ser vendidas como escravizadas ou prostitutas, porque o pai delas era pobre demais para pagar o dote. Aí o que o Nicolau fez? Ele jogou sacos de ouro pela janela da casa delas, à noite, em segredo. Acabou salvando as 3. E essa história é a origem direta da tradição de dar presentes escondido. É por isso que a gente pendura meias para receber presentes, entendeu? Porque na lenda, uma das moedas de ouro caiu numa meia que estava secando. O Nicolau morreu e virou santo. E durante toda a Idade Média, ele se tornou um santo não bíblico mais popular da cristandade. Em 1087, os ossos dele foram roubados de Mira e levados para Bari, na Itália. A veneração acabou explodindo e no século XII, freiras francesas começaram a deixar presentes nas casas de crianças pobres na véspera do dia do São Nicolau, que é o dia 5 de dezembro. Elas diziam que era o santo que tinha trazido. Mas aí vem a Reforma Protestante no século XVI. E presta atenção nesse detalhe, porque é aqui que começa a transformação radical. Martinho Lutero e os reformadores detestavam o culto aos santos. Eles tentaram matar São Nicolau. Lutero criou o Christenkind, ou o Menino Jesus, para substituir Nicolau como portador dos presentes. A data também muda para uma véspera do Natal, 24 de dezembro. Só que Nicolau era popular demais. Ele acabou sobrevivendo, mas transformado. Na Inglaterra virou Father Christmas. Nos Países Baixos virou Sinterklaas. E foi esse Sinterklaas holandês que cruzou o Atlântico e chegou em Nova York com os colonos. Mas quando chegou lá, ia passar por uma transformação radical. Agora a gente precisa entender o que estava rolando em Nova York no início do século XIX, porque é aí que o Papai Noel, como a gente conhece, foi inventado. E não foi por acaso. Foi a resposta a um problema social bem específico. O Natal naquela época não era festa de família, era festa de rua. E não era bonitinho. Era uma temporada de desgoverno, como os historiadores chamam. As pessoas bebiam até cair, invertiam a ordem social e tinham um costume chamado de wassaling, onde grupos de pobres batiam na porta dos ricos e exigiam comida e bebida. Se tu não desse, eles podiam quebrar a tua casa. Em cidades que estavam crescendo rápido, como Nova York, isso virou um problema sério. Gangues de rua invadiam as propriedades dos ricos exigindo tributos, e o Natal tinha virado uma coisa perigosa. A elite de Nova York então estava apavorada com isso, e eles precisavam de uma solução: tirar o Natal das ruas e colocar dentro das casas. Aí entra um grupo de conservadores ricos de Nova York chamados de Knickerbockers. E esses caras literalmente inventaram o Papai Noel. O primeiro foi John Pintard. Ele era um aristocrata nostálgico que fundou a New York Historic Society. Em 1810, tentou fazer de São Nicolau o santo padroeiro de Nova York. Encomendou uma gravura que mostrava Nicolau como um bispo, trazendo presentes para crianças boas e varas para crianças más. A ideia dele era usar o santo como uma figura de autoridade para disciplinar a sociedade. Mas foi Washington Irving que deu o próximo passo. Em 1809, Irving escreveu uma sátira chamada Knickerbocker's History of New York,
Nesse livro, ele transformou São Nicolau, tirou as vestes de bispo e transformou ele num burguês holandês jovial, fumante de cachimbo, que voava sobre as árvores numa carroça. Irving fez Nicolau virar um personagem cômico e folclórico. Foi Irving também que americanizou o nome de Sinterklaas para algo parecido como Santa Claus. Se tu tá curtindo entender como essa invenção aconteceu, deixa o like para fortalecer o canal, mas olha o que vem agora. O ponto de virada mesmo foi em 1822, com Clement Clarke Moore. Moore era um rico proprietário de terras e professor de teologia, e ele detestava a barulheira das classes baixas que invadiam as ruas de Natal. Moore escreveu um poema chamado A Visit from St. Nicholas, que tu provavelmente conhece como The Night Before Christmas. É uma música e um poema muito famoso. E nesse poema ele fez tudo diferente. Pegou o santo de Pintard e o holandês de Irving e transformou num elfo velho e alegre. Tornou Nicolau pequeno e mágico. Trenó miniatura, renas pequenas, nada ameaçador. Mas a mudança mais importante foi essa daqui. No Natal tradicional, os pobres batiam a porta e exigiam entrada. No mito de Moore, São Nicolau entra pela chaminé, evita a porta, não pede nada, deixa presentes e sai em silêncio. Moore resolveu o conflito de classes transformando ele num ritual geracional. Não eram mais os ricos dando para os pobres, eram os pais dando para os filhos. Olha que genial! O Papai Noel de Moore servia para disciplinar as crianças. Se fossem boas, ganhavam presentes. Se fossem más, não ganhavam nada. E tudo isso acontecia dentro da segurança do lar, longe das ruas perigosas. Moore literalmente usou o Papai Noel para legitimar o consumo e a prosperidade da classe alta. Tudo embalado numa história de magia e inocência infantil. Mas a viagem visual ainda não estava pronta. Durante décadas, o Papai Noel foi desenhado de formas variadas. Magro, gordo, vestindo azul, verde, marrom. Foi só na segunda metade do século XIX que a imagem se estabilizou. E quem fez isso foi Thomas Nast. Nast era um cartunista político famoso. Trabalhou para Harper's Weekly durante e depois da Guerra Civil Americana. E foi ele que desenhou Papai Noel gordo, barbudo, vestido de vermelho, morando no Polo Norte. Nast criou a oficina de brinquedos. Criou a ideia de que o Papai Noel vigia o comportamento das crianças e tem uma lista de quem foi bom ou mal. Olha só isso daqui, porque é a chave para tu entender como essa invenção virou uma máquina de consumo. E aí no século XX, a publicidade fez o resto. Em 1931, a Coca-Cola contratou um ilustrador chamado Random Sundblom. Sundblom não inventou o Papai Noel vermelho, mas padronizou a imagem. Transformou o Papai Noel num avô benevolente, humano, corado, com tamanho natural e vestido com um uniforme vermelho e branco que a gente conhece hoje. Então quer dizer que o Papai Noel existiu? A resposta é que depende do que tu quer dizer com existiu. O homem biológico Nicolau de Myra existiu de verdade no século IV, mas a figura mágica que a gente conhece, essa foi inventada. Foi uma construção cultural deliberada. O Papai Noel é um híbrido. Tem o DNA moral de São Nicolau, a generosidade e cuidado com as crianças, mas o corpo, os métodos e a metodologia, tudo isso foi criado por Washington Irving, Clement Clarke Moore e Thomas Nast. Eles pegaram um santo católico e transformaram ele num ícone secular de consumismo e do afeto familiar. Olha o legado disso. O Papai Noel sobreviveu a guerras, a reformas religiosas, ceticismos científicos também. É uma das figuras mais poderosas da cultura ocidental. Virou o santo padroeiro não oficial da infância moderna. E tudo porque no século XIX, a elite de Nova York precisava tirar os pobres das ruas e colocar o Natal dentro das casas. É uma história fascinante de como a tradição é inventada, de como a figura religiosa pode ser transformada em ferramenta de controle social e de como, no final, essa invenção se tornou tão poderosa que a gente nem questiona mais. A gente simplesmente acredita. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui que eu acho que vai ser interessante pra tu ver. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.